Fala pessoal, vamos fazer o nosso fechamento de hoje, terça-feira, 6 de agosto. Antes até de fazer o vídeo de fechamento, só reforçar aqui o convite, tá? A partir da semana que vem eu vou fazer duas semanas, na verdade, né, de um projeto piloto de uma sala educacional, tá? Então se você me acompanha, né, acompanha os estudos que eu coloco todos os dias aí no Twitter, nos grupos, etc, tá? Então eu vou fazer isso ao vivo, tá bom? Compartilhar não só os estudos que eu já faço todos os dias, mas a atualização durante o mercado, no intraday, do índice dólar, das ações, né, que estiverem chamando a atenção. Tá bom? Então, se você participar desse piloto, você vai receber um guia de sinais, né, de sinais gráficos, né, de sinais técnicos. Você também vai receber uma planilha bem simples, tá bom? De gerenciamento de risco, que provavelmente já vai ser o suficiente para você e para a maioria das pessoas, tá? E nós vamos ter um grupo no WhatsApp exclusivo para esse projeto. Já está ativo o grupo, inclusive hoje coloquei lá alguns estudos, tá bom? Então, é isso. Se você tiver interesse em participar, serão 2 semanas, tá bom? Então, quanto mais gente participar, vai ser bem legal para poder ter os feedbacks também, ver o que pode ser incluído aí nisso e quem sabe transformar, né, esse serviço, vamos por assim dizer, um serviço regular, desde que obviamente possa agregar aí para quem participar, tá bom? Então se você tem interesse nesse tipo de produto, quer participar, me chama aí no inbox, no privado, por onde você me acompanha, faça a sua inscrição, é bem baratinho, mas eu tenho certeza que vão ser 2 semanas aí de muito proveito para todos nós, tá? Então vamos lá falar do nosso mercado hoje, né? Então Ibov 0,8 aí de alta, tá bom? Então a recuperação que vem desde ontem, né, permanece. Então o Ibov vai reagindo, né, numa região importante, eu já falei sobre isso, além de níveis de fibra, um fundo anterior aqui, ó, como você está vendo, tá bom? Uma região de suporte, e o Ibov vai fazendo o esperado, que é reagir, né? O que a gente quer descobrir aqui? É se essa é uma reação para retomar, né, esse movimento de alta que veio lá do mês de junho e aí romper esse topo e ir embora, ou se talvez é apenas um respiro aqui, ó, para continuar caindo em direção, por exemplo, aqui aos 122 mil. Tá? Então é óbvio, a gente vai ter que aguardar o desenvolvimento disso para saber o que vai acontecer. Mas por enquanto, se tivesse que escolher o que fazer aqui, eu compraria acreditando no rompimento do topo. Afinal de contas, eu considero aqui que o risco-retorno é bem satisfatório. Se pegar o fechamento de hoje, usar a mínima de ontem, você vai ter nem 3% de risco. A volta ao topo já é quase o seu risco. Né? Se realmente rompe o topo e vai embora, né, viraria um trade muito bom. Então eu seria comprador aqui no índice. Tá? O dólar, né, segue cedendo, então depois de ter escado, né, ontem no gap, né, passado bem aí do seu alvo, né, que eu já tinha comentado há bastante tempo, desde lá de julho, então se você me acompanha, você deve ter visto eu falando desse ponto aqui do 5,40 e tinha como alvo lá o 5,70, tá? Então chegou lá, passou, e aí o dólar vem cedendo, né? 2 dias consecutivos, né, de dólar cedendo, tá bom? E esse movimento pode continuar, né? Aqui até a média assim, no 5,50, 5,60, perdão, até aqui, ó, o 5,53 e assim por diante. Então, definitivamente, aqui não era o lugar para você entrar comprado no dólar. Tá? Agora, o entrar vendido é outra questão, tá bom? Mas no mínimo você não entrava comprado ali e já estaria evitando aí perder um trocado nesse movimento do dólar atual, tá? Os juros, né, seguem subindo, tá bom? Então eles vão reagindo depois de chegarem perto de acionar a sua reversão, tá? Então vou usar aqui o 2027, por exemplo, né? Então o cenário é muito parecido nos outros vencimentos. A gente tem um topo duplo que seria e será acionado aqui, né? Perdendo o eixo da figura. Então a gente chegou lá ontem que poderia, né, ter acionado, e aí a gente ter o cenário de reversão clássico, né? Só que o que a gente está vendo aqui no dia de hoje, né? Viu no dia de hoje os juros, né, respeitando essa região que é um suporte e fazendo uma reação, tá? A questão que a gente vai precisar acompanhar é se esses juros estão fazendo algo assim, por exemplo, tá? Ou se estão indo em direção ao topo novamente, tá? E aí, né, chegando lá no topo, vai ser para quê? Para romper ou para falhar de novo e fazer um topo triplo. Né? Então a gente vai ter que acompanhar essa dinâmica, porque juros, né, como sabemos, né, são ativos aí referência, né, por conta do risco, etc. e tudo mais. Então vamos ficar de olho nisso, pode ser uma dinâmica interessante para a gente acompanhar nos próximos dias. Tá? O S&P, né, devolveu bem aí da sua máxima do dia, tá? Mas a reação acontecendo numa região candidata a ter uma reação. Então, se você acompanha e conhece o Fibonacci, você sabe aqui que o -11, né, uma região candidata a reversões, tá? E tá ali o respiro, né, acontecendo. E o endereço número 1 do respiro é exatamente aqui onde chegamos hoje, no 23, tá? Agora, o que a gente precisa saber aqui? Se esse respiro vai continuar, tá? E aí o próximo endereço vai estar aqui no 430, ou se já para por aqui mesmo, ó, e continua caindo, perde a mínima, perde o fundo e segue viagem, provavelmente aqui em direção aos 5.000 pontos, tá? Então vamos ficar acompanhando, porque aqui, mal ou bem, no gráfico diário aqui do S&P, a gente já está numa trajetória baixista, né? É só você olhar aí, você já tem um zigue-zague ali descendente, ou seja, podemos dizer que já estamos aqui numa tendência de alta por essa ótica.
Então tem que acompanhar porque isso é algo importante, né? Afinal de contas, o S&P, Estados Unidos, é aí a referência para o mundo inteiro, tá? Quem também fazendo uma reação, o juro 10 anos, né? Então chegou aqui numa região importante, esse 3,70, que além do nível de FIBO, você está vendo que é uma região de fundo, né? E que é uma região de suporte, tá? Então a reação acontecendo 3,90, né? Saiu do 3,70 para 3,90. Agora é claro, qual é o contexto aqui? O viés é o mesmo, né? Então reações, né, repiques, a gente teve vários aí ao longo desses últimos meses, tá? Só que eles não alteraram, né, a tendência que continuou de baixa. Será novamente a mesma coisa? Vamos ter aqui um respiro, um repique para depois continuar caindo? Vamos acompanhar se é isso mesmo. Mas de todo jeito o viés aqui não mudou só porque está subindo hoje os juros, tá bom? Petróleo, o viés continua baixista, a gente chegou aqui no 75, que é uma região importante, e a gente tem outros números aqui importantes para buscar caso vá adiante, né? Então a gente vai ficar olhando aqui, ó, para esse 74, essa região aqui, ó, do 71 e depois lá, né, o 68. Então a gente tem números importantes aí a fazer de todo jeito, né? O que eu tento identificar aqui é o viés, e o viés nesse momento, o petróleo, é um viés baixista, tá? Então isso não mudou. O minério sim também continua com um viés baixista. Olha aqui, ó. Não estamos aqui numa trajetória de topos e fundos descendentes? Agora a gente vai continuar caindo aqui? Vamos beliscar esse 92, talvez mais? Vamos ter que acompanhar os próximos dias, mas não tem aqui motivos por enquanto para a gente pensar que esse minério está aqui em vias de iniciar um movimento de alta. Longe disso, tá? Muito pelo contrário, né? Tá parecendo que vai continuar caindo. E para finalizar, o Bitcoin, né? O Bitcoin chegou lá, né, no que era o seu objetivo aqui, ó. Falei sobre isso, já estava devendo esses 52 mil, dei aqui no 51 e está aqui querendo fazer uma reação, né? Hoje aí 4% de alta nesse momento. Então a reação, o repique pode acontecer, só que nesse momento aqui a expectativa inicial é de um repique para depois continuar caindo. Vai ser isso mesmo? Também vamos aguardar para ver se é esse o desenvolvimento aí do Bitcoin, tá? E aqui só comentando, pessoal, antes de encerrar esse fechamento de hoje, eu quero falar aqui do índice no dia de hoje, tá? Então hoje mais cedo, coloquei até por aí, né, lá no meu grupo de alunos, tá? A gente conversando, né, então perguntaram, né, se era compra ou venda no índice, né? Eram umas 10 horas mais ou menos, então falei que aqui por esses 15 minutos, aqui era a região para pensar em compras com o objetivo aqui nesse menos 11 no 127.200, tá? Então se você olhar bem aqui, por volta de 10 horas, estava por aqui, ó, ali perto de 125.700, 800, alguma coisa assim. O stop seria na mínima do dia, né, em torno de 500 pontos. E o alvo estava aqui, ó, em 1.300 pontos. Então aí 2 para 1, 2,5 para 1, né? Alguma coisa próxima disso. E o índice demorou, mas chegou lá, né? Tá? Então o que eu quero dizer com isso? Que então a vida é feita só de gains? Não, eu não acerto tudo. Se eu não acertar, se eu tiver errado na minha análise, eu vou ser estopado igual todo mundo, tá bom? Mas de todo jeito, o que que eu, você, o que que nós podemos controlar, que é o que eu tento falar o tempo todo. O que eu posso controlar é o que eu faço no mercado. Onde eu entro, né? Ou seja, comprado, vendido, onde fica o meu stop inicial e aonde está o meu alvo inicial, pelo menos potencial, né? Porque pode não chegar nesse alvo. Tá? E não necessariamente eu ser estopado, porque às vezes pode parar no meio do caminho e eu saio no 0 a 0, ou saio com um pequeno gain, tá bom? Mas de todo jeito é isso que eu posso controlar, né? E aqui foi um desses momentos, um desses dias, tá? Em que o mercado, pelo menos para mim, estava numa região que me interessava, e aí, né, foi questão de ter paciência para deixar esse trade se desenvolver, que acabou se desenvolvendo, demorou muito, mas foi lá cumprir o seu objetivo, tá? Então é isso, e repetindo, é isso que eu vou tentar transmitir na sala, tá? Então a partir da semana que vem, segunda-feira, esse tipo de leitura que eu vou tentar transmitir, né, do índice, do dólar e de qualquer outro ativo que chama atenção, né, a depender da demanda da galera, tá? Repito, não vamos acertar todas, tá? E sermos estopados, né, faz parte. Mas quando a gente acertar, a gente vai querer sim ser muito bem premiado aí pelo mercado com um belo movimento que vai botar dinheiro no nosso bolso. É esse tipo de leitura que eu quero transmitir para você, para ajudar você aí a encontrar bons trades, bons day trades e assim colocar um dinheirinho no seu bolso que te deixe satisfeito aí com os resultados. Valeu? Então fica novamente o convite, só me chamar e espero que você tenha tido um ótimo dia, uma ótima terça-feira. A gente vai se falando por aí. Um abraço.